palestra, que começaria às 16 horas, mas atrasou um pouquinho devido ao contratempo que nós tivemos ali na estrada. Bem, o tema é Introdução à Teoria dos Jogos, que vai ser palestrada pela professora Rosiane Freire. Oi, gente, aproveitem mais uma palestra e vamos com ela. Agora comigo. Bom, boa tarde a todos. Para os que não me conhecem, eu sou professora do Instituto de Computação aqui da UFAM. Minha área de pesquisa, eu sou líder do grupo de otimização, algoritmos e complexidade computacional do CNPq e do programa de pós-graduação aqui da UFAM, do ICOMP. Bom, obrigada por terem vindo hoje, dia 12, né? Então, quem sabe vocês descobrem alguma estratégia de conquista que serve para vários objetivos, esse também. Bom, eu tentei, claro, né, dar um título que atraísse vocês, um título chamativo, né? O título da palestra conta muito de artigo científico, de artigo de jornal. Então, claro, né, que o importante é competir, mas saibam que vocês podem aprender a sempre ganhar. Em determinadas situações, existe uma estratégia vencedora que a gente pode estabelecer ao jogar. Nem sempre, mas quando possível é bom saber que existe, né? Bom, agora, outra coisa que deve ter chamado a atenção de vocês é o fato do título envolver jogos, né? Mas, enfim, jogos de que tipo? Infelizmente, para alguns, não é sobre desenvolvimento de jogos, né? Interface gráfica, enfim. Serve também, mas a história é por trás dos jogos, e jogos de diversos tipos, jogos sociais, jogos econômicos, jogos em relacionamento e jogos, claro, de videogames, etc. Tá? Mas, enfim, a palestra não é sobre esse tema. Tá? Mas espero que gostem mesmo assim. A palestra é sobre a teoria por trás de qualquer tipo de jogo, onde eu tenho oferta e demanda, compra e venda, onde eu tenho situações de competição, conflito ou necessidade de cooperação. Tá? Agora, quem assistiu ao filme Uma Mente Brilhante? A Beautiful Mind. E, bom, pode passar. E um outro filme? Quem assistiu Jogos de Guerra? Então, portanto, tiveram contato de uma maneira lúdica com a teoria dos jogos. Tá? Um deles contou a história de um matemático famoso, enfim, trata de diversas questões como esquizofrenia, né, ciências sociais, mas também, enfim, toda uma base, como surgiu a teoria moderna dos jogos. Tá? Pode passar. E já ouviram falar de equilíbrio de Nash? Modelo Min-Max de von Neumann? Do jogo estratégico, calma. Que jogo é esse? Falei de Uma Mente Brilhante, pô. Ninguém tá ligado. Mas todo mundo conhece esse jogo? Quem não conhece esse jogo? Parece um tabuleiro de dama. Qual a diferença? Ou de xadrez? Não é de dama. 8x8? E aí? Só falta distinguir as casas aqui, né? Todas as casas têm a mesma cor aqui. Bom, então esse jogo é um jogo estratégico que o Nash jogou lá no filme, né? Ele jogou na vida real, mas no filme aparece bem. Aqui tem outro. E a diferença desse jogo é que você pode ter diversos números de casa, não necessariamente 8x8. Então aqui tem outro exemplo, e vocês estão vendo ali um tabuleiro maior, bem peculiar, né? Graças ao Gilbert que está aqui. Então é o tradicional tabuleiro de Go. É um jogo estratégico, onde, enfim, através desse jogo dá para a gente ensinar e aplicar diversas estratégias envolvidas na teoria dos jogos.
não completamente, mas enfim, é um jogo divertido, mas muito estratégico, onde diversos conceitos dessa teoria são aplicados. E claro, né, reza a lenda, muito próxima, que foi a frustração lá do Nash, naquela fatídica partida em que ele perdeu, se vocês assistiram o filme, em que ele, enfim, quebrou a cabeça para poder estabelecer estratégias, ou seja, ter maior conhecimento em situações onde a princípio se estabelece o caos, situações complexas, situações de conflito, onde a princípio não se poderia chegar a um consenso, a um equilíbrio. Mas aí, enfim, ele, com base nessa situação, ele estabeleceu critérios para se chegar a um equilíbrio, né, do sistema como um todo, o tal do equilíbrio de Nash. Tá? Nash foi esse famoso matemático lá da Beautiful Mind, realmente brilhante. Tá? Mas tem uma outra questão também. Vocês sabem como sempre ganhar no jogo de palitinho? Pois é, o jogo de palitinho é um tipo de jogo que dá sempre para você ganhar. Supondo que você jogue com um jogador perfeito, tão esperto quanto você, ou seja, que não vai cometer erros, porque se cometer erros é mais fácil. Né? Se o cara não souber jogar e cometer erros, aí não precisa ter estratégia eficiente nenhuma. Então, supondo os dois jogadores perfeitos, em alguns casos, como no jogo de palitinho, você consegue, se você for o primeiro a jogar, você consegue induzir a uma vitória. Você consegue estabelecer uma estratégia vencedora. O jogo de palitinho, o jogo de palitos, ele é um jogo famoso, antigo também, é o jogo de ninho. E aí tem várias variações, lá no final eu comento um pouquinho sobre ele. Bom, então essa palestra é uma breve introdução, mais lúdica, motivadora, sobre teoria dos jogos, uma tentativa, né, de ser motivadora, sobre a teoria dos jogos. E teoria dos jogos envolve estudo de situações de cooperação, competição ou conflito. Tá? Isso é bem abrangente, cada um aí pensa numa situação em que uma ou mais dessas condições ocorrem. E aí envolve o estudo dessas situações sempre que dois ou mais agentes de decisão optam por ações diferentes na tentativa de obter algum ganho. Geralmente, a situação mais característica a gente tem dois ou mais jogadores querendo obter lucro próprio, individual, egoísta, e aí, enfim, aplicando-se a teoria dos jogos, a gente tenta fazer bom uso desse egoísmo em prol do sistema, em prol de um ganho geral, né? Muitas vezes um jogador não ganha tudo que pode, mas o sistema sai ganhando. Então, por isso que eu falei que exemplos de aplicações seriam, por exemplo, em processos de compra e venda, oferta e demanda, que está por aí, né? Bom, então envolve situações de cooperação, competição, conflito, sempre que dois ou mais agentes optam por ações diferentes para obter seu ganho próprio, e o resultado de cada um depende das decisões dos outros. Aí, em uma situação de interdependência similar a um jogo, né? Eles jogam, cada um tentando ganhar, e aí existe uma teoria que tenta estabelecer, né, um equilíbrio parcial ou total para o sistema como um todo. Tá? Isso é teoria dos jogos. Okay? Bom, sobre aplicações, como eu falei, diversas, né? Envolvendo compra e venda, oferta e demanda, sistemas políticos, processo eleitoral, evolução genética, a gente caracteriza também, mas enfim, a aplicabilidade é gigantesca. Envolve conceitos de economia, ciências sociais, administração e também matemática e computação, que é o nosso foco aqui de interesse maior. E aí, pensando em matemática e computação, alguns assuntos aí já são de domínios, ou já ouviram falar, ou vão ouvir falar para alunos que estão em formação ou formados em computação. Como problemas multiobjetivos. Eu quero, de otimização multiobjetiva, eu quero otimizar a qualidade, eu quero produzir
Como chão de fábrica de a Honda está produzindo, a gente tem a maior fábrica de duas rodas da América Latina, a Honda, e ela produz, claro, motos. Então, enfim, no processo de produção, eles querem minimizar o tempo, maximizando a qualidade. 2 critérios. Então, tem um problema multi-objetivo, bi-objetivo, para ser resolvido. Então, isso está intrinsecamente relacionado com a conceituação de teoria dos jogos também. Depois eu vou falar um pouquinho melhor. Aí, conceito de dominância, programação dinâmica, análise combinatória, e aí teoria dos grafos também é bem utilizada em determinadas situações. Todos focos do meu interesse particular de pesquisa e que estão mais ou menos correlacionados com teoria dos jogos. Em redes de computadores, por exemplo, em sistemas de telecomunicações, de uma década para cá, mais uns 5 anos para cá, a teoria dos jogos tem sido fortemente aplicada para a resolução de problemas que comumente se aplicavam outras técnicas, teorias. Então, quem é da área tem interesse também pode tirar bastante proveito dessa teoria. Tudo bem? Bom, e aí eu vou tentar explicar tudo isso que eu falei rapidamente com o problema clássico. É o dilema do prisioneiro. Então, qual é o problema? Qual é esse dilema? Que dilema que está envolvido aí? Esse é um dos jogos teóricos mais usados, como exemplo, e mais antigos, proposto em 1950. Bom, e o problema é o seguinte: 2 suspeitos, que eu chamei de S1 e S2, são presos pela polícia por um crime comum. Suspeitos de um crime comum, de terem cometido algum crime lá. E a polícia não tem prova suficiente para condenar nenhum deles. São suspeitos. Mas, separando os prisioneiros, a polícia oferece a ambos o mesmo acordo. Então, enfim, vai haver lá, uma negociação, ou, enfim, uma pressão para que eles confessem ou delatem o companheiro, o outro preso. Bom, e aí tem a primeira situação. Se um dos prisioneiros confessando testemunhar contra o outro e esse outro permanecer em silêncio, se um delatar e o outro ficar em silêncio, a princípio eu não cometi o crime e nem sei quem cometeu, ficou em silêncio. E o outro entregar, eu sei quem cometeu foi o outro. Peraí. O que confessou sai com a pena mínima, enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de sentença. Então, na primeira situação, um deles delata, cumpre a pena mínima, pega a pena mínima de 1 ano, e o outro, enfim, é culpado com a pena máxima, 10 anos. Tá? Ou vice-versa. O que deleta sai bem, leva a pena mínima, e se o outro resolveu permanecer em silêncio, ele leva a pena máxima. A outra situação é se ambos ficarem em silêncio. E aí, nesse caso, a polícia só pode condená-los a uma pena um pouco acima da máxima, assumindo que, enfim, poxa, a gente sabe que é um dos dois, mas nenhum dos dois confessou, então 2 anos de cadeia para cada um. Se ambos traírem, se ambos entregarem comparsa, cada um vai levar 5 anos de cadeia. Então, o suspeito 1 entrega o suspeito 2 e o 2 faz o mesmo. Entrega o suspeito 1. 5 anos de cadeia. Bom, e nessa situação, cada prisioneiro vai ter que tomar sua decisão sem saber a decisão que o outro vai tomar. Certo? Então, ele pode se dar muito bem se ele entregar o outro. Ou ele pode, enfim, os dois podem se dar mal juntos. Ou podem se dar muito bem se ficarem em silêncio. Só que, poxa, como saber qual foi a decisão que o outro tomou? Teoria dos jogos. Teoria dos jogos analisa essa situação e nos dá várias respostas e possibilidades. Tá? Então, a questão que o dilema propõe é o que vai acontecer e como cada prisioneiro vai reagir.
qual seria a melhor solução para cada um, qual seria a melhor solução como um todo, né? Independente da decisão do outro, ou nessa situação de obscuridade em que um não sabe exatamente o que o outro vai fazer. Pode passando. Então tem aí o resumo das situações e a gente pode tabelar isso, né? É melhor assim, já que eu não estou com suspeito 1. Então ele pode silenciar ou pode confessar, delatar o outro. Suspeito 2, ele pode silenciar ou pode delatar. Então, enfim, se ambos silenciarem, ambos pegam 2 anos de cadeia. Mas se o suspeito 1 entregar o outro e o outro silenciar, o suspeito 1 se dá bem, ou nessa situação, né, se dá o melhor possível, leva 1 ano só e o outro 10 anos de cadeia. Se não, vice-versa. Né? Se o suspeito 2 delatar, leva 1 ano e o outro 10 anos. Enfim, se os dois, né, delatarem um ao outro, então ambos levam 5 anos de cadeia. Então, claro, nessa situação, né, o payoff, ou o retorno, né, desejado, é o menor valor possível. Cada um quer a menor quantidade de anos, né, na cadeia possível. E aí, bom, a gente observa o seguinte, pode passar nesse aqui, que o melhor resultado possível geral seria o 2-2. E essa solução aqui é dominada, ou seja, bom, então tem esse cenário aqui. Pode passar. Sim. Bom, os suspeitos, né, os jogadores, nesse caso, tem 2 jogadores, suspeito 1 e 2, confrontam-se com os seguintes problemas. Ou eles confiam no cúmplice e permanecem negando o crime, mesmo correndo o risco de serem colocados numa situação ainda pior, ou confessam, né, delatam, um delata o outro, e esperam receber a pena mínima. Apesar de que, se o outro fizer o mesmo, se ambos, né, um delatar o outro, ambos ficarão numa situação pior do que se permanecessem calados. E aí? Né, fazer o quê? Aí vem o politicamente correto, né? Falar a verdade. Mas isso não é teoria dos jogos. A teoria dos jogos analisa todas as situações. Inclusive falar a verdade, claro. O fato é que pode haver 2 vencedores no jogo, sendo esta última solução a melhor para ambos, quando analisada em conjunto. Tá, então, pensando que eu tenho 2 objetivos, né? O objetivo do suspeito 1 é ganhar, é obter o menor valor possível, o menor número de anos. O do 2 também. São conflitantes aí, né? Porque se um recebe a pena mínima, o outro vai receber a máxima, e vice-versa. E claro, né, se eles tentarem entrar em acordo, se eles conseguissem entrar em acordo, os 2 estariam bem, mas isso não é possível. Né? Porque, enfim, um não sabe o que o outro vai fazer. O fato é que se eu analisasse como um problema multiobjetivo qualquer, para aqueles que já lidaram com isso sabem bem, e para os que não lidaram, eu estou dizendo, eu tenho 2 objetivos, e quando eu tenho um objetivo, eu quero a solução ótima, eu quero a melhor solução segundo aquele objetivo. Se eu tenho 2, eu quero Pareto ótimo. Eu quero um conjunto de soluções não dominadas. O que é não dominadas? Se eu melhoro num, eu pioro no outro. Esse aqui é melhor nesse objetivo, mas esse é pior nesse primeiro. Esse aqui é pior no segundo, mas é melhor no primeiro. Essa solução, ela é pior do que essa, mas melhor do que essa. Essa solução é melhor do que essa quantidade de anos. E essa aqui é pior do que essa. Então elas são não dominadas. Pelo menos em um critério, uma é melhor do que a outra.
ok? Ao passo que essa daqui, 5 e 5, seria dominada, né? Por exemplo, só comparando com essa daqui, 2, 2. Ora, se o suspeito 1 receber 2 anos, é melhor do que 5. E o 2 também recebe 2 anos, é melhor do que 5. Tá? Essa seria a solução, resolvendo-se os dois critérios, segundo o que fosse melhor para cada um. Resolvendo um problema multiobjetivo, sem aplicar a teoria dos jogos. Bom, só que confessar, delatar é uma estratégia dominante para ambos os jogadores. Seja qual for a escolha do outro jogador, eles podem sempre reduzir sua sentença confessando. Ok? Agora, para a desgraça dos prisioneiros, isto pode conduzir a um resultado em que ambos recebam longas condenações. Esse é o ponto-chave do dilema. A dominante é você entregar o outro. Mas se ambos, né, se entregarem, a situação é chata. Bom, na perspectiva do interesse do grupo, dos dois prisioneiros... Opa. Não sei. Não, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Na perspectiva do interesse do grupo, o grupo aqui são os dois prisioneiros, os dois jogadores, nesse pequeno problema teórico de exemplo, o resultado correto seria que ambos cooperassem, já que isto reduziria o tempo total de pena do grupo, que seria o equilíbrio de Nash. Qualquer outra decisão seria pior para ambos se a gente considerasse isso conjuntamente. O fato é que se a gente tiver como iterar esse resultado, a gente obtém um resultado cooperativo. Assim, do ponto de vista ótimo de Pareto, do ponto de vista de cada prisioneiro, A e B devem silenciar, negar o crime, não delatar. Agora, do ponto de vista do sistema, para se obter o equilíbrio de Nash, A e B devem delatar um ao outro. Ok? Então aí retrata bem a diferença quando eu aplico teoria dos jogos. Então, em teoria dos jogos, a ideia não é tentar garantir que um indivíduo, um jogador individual, obtenha lucro. Isso, né, numa situação bem geral. Depois eu falo de algumas especificidades. O objetivo é tentar manter o equilíbrio do sistema como um todo, tirando proveito do egoísmo, da vontade de ganhar de cada jogador. Tá? Aí esse equilíbrio ele pode ser parcial ou total, enfim. Tem diversas variações, dependendo da estratégia, do tipo de jogo, etc. E aí merece, né, um mini curso sobre teoria dos jogos. Aqui eu vou pontuando algumas coisas gerais e interessantes. Bom, o equilíbrio de Nash, então, é uma homenagem a John Nash, que ganhou o Prêmio Nobel em 94 e que propôs a teoria moderna de equilíbrio em sistemas aparentemente sem controle, previsão, de alta concorrência e comportamentos conflitantes. Como eu falei no início, Nash é o principal personagem, né? Foi alvo, né, de um filme famoso que ganhou o Oscar em 2002, A Beautiful Mind, Uma Mente Brilhante. E o Russell Crowe também ganhou o Oscar de melhor ator, na verdade, por esse filme, não foi o filme. Foi o Russell Crowe. Ok, e aí no início eu falei do jogo Go. É um jogo muito antigo, um jogo estratégico que o Nash jogou nesse filme, né, Uma Mente Brilhante. E na verdade é muito interessante porque você joga. Bom, você começa com o tabuleiro vazio, tem diversas dimensões, né? Você começa com o tabuleiro vazio e tem umas pedras aqui, né? O jogo é todo uma lista. Mas essas são as pedras similares são as pedras tradicionais. Tá? Esse tabuleiro é do Gilbert. Enfim, depois, para quem estiver interessado, ele vai montar um grupo aqui. Ele já mantém um grupo fora. E a história que começa assim, vazio, e você preenche aonde? Onde é que você joga as pedras, para quem conhece Go? Na interseção das linhas. Na interseção das linhas. Tá? E aí o objetivo é você ganhando território.
e usando estratégias diversas para isso. Tá? E às vezes ceder, às vezes não ser tão ambicioso em determinado momento pode te levar lá no futuro a dominar mais, a ganhar mais terreno. Tá? Então nesse jogo você, mesmo sem conhecer a teoria dos jogos e começando a jogar, intuitivamente você aplica para você começar a jogar melhor algumas características dessa conceituação, mas enfim, conhecendo, então você pode partir para algumas estratégias clássicas já bem estudadas e estabelecidas. Tá? Mas é claro, isso aqui foi uma questão lúdica, eu não vou falar muito do jogo Go. Aprendi a jogar o básico rapidamente com o Gilbert, quem joga bastante é ele, e aí pedi para que ele trouxesse, porque aí dá um toque a mais na palestra e fica mais um ponto aí para vocês de quem estiver interessado nesse jogo. Gilbert. Gilbert é professor da FUCAP e é nosso aluno de doutorado, o professor Eduardo Souto, em redes, aqui do PPGI, tá? Só volta lá. Tá, então, que ele trouxe aquele ali, e aqui tem um exemplo de um jogo já bem desenvolvido. E não vou entrar em detalhes de algumas estratégias. Bom, e sobre o título da palestra, né? Mas enfim, o importante é competir, mas você pode sempre aprender a ganhar. E aí existem alguns jogos em que você pode estabelecer as tais das estratégias vencedoras. Como por exemplo no jogo do Nin, ou de Nin, que pra gente, né, até eu falava direto jogo do palitinho, jogo de palitos, jogo dos palitos, e enfim, é um dos jogos mais antigos existentes. E como a palestra, o público-alvo, né, são alunos e profissionais de computação, então onde é que se encaixa em computação? De diversas formas, eu vou pontuar aqui. Bom, então vamos lá para um jogo, uma variação, existem, né, várias, do jogo de Nin, que é o do pega o último palito. Bom, dado 30 palitos na mesa, o jogo consiste em que cada jogador retire 1, 2 ou 3 palitos de cada vez, pode retirar 1, 2 ou 3, de tal forma a serem retirados todos os palitos. Ganha aquele jogador que retirar o último palito da mesa. Simples, uma brincadeirinha aí de criança, adolescente, a gente vive inventando moda, essa é uma. E pode ter quantos palitos se queira. E várias estratégias, enfim. Aqui é uma com 30 palitos, onde se pode tirar ou 1, ou 2, ou 3 palitos a cada jogada. Qual é a estratégia vencedora? Já estou dizendo que existe. Nesse caso existe, ou seja, eu vou jogar com alguém que joga tão bem quanto eu, um jogador perfeito, que não vai errar. Novamente, se o jogador não for perfeito, não precisa muita coisa. Então, assumindo que o cara jogue muito bem, eu também, se eu tiver a chance de começar, eu ganho. Porque eu vou pensar no problema antes e vou induzi-lo, né? Eu vou retirar as quantidades necessárias a cada jogada e vou induzi-lo a deixar os últimos palitos para mim, ou 1, ou 2, ou 3 no final, para eu ganhar. Mas e aí? Como é que eu posso ter essa certeza? E aí, alunos de computação? O que a gente aplicaria aí? Que técnica de programação, de resolução de problemas que vocês aplicariam? Eu sei que aqui tem uns que já até viram esses slides aí. Essa parte desses slides. Lembram? Não tenho nem um bombom aqui para estimulá-los a dar a resposta. Mas enfim, vai. Vamos usar programação dinâmica. Bom, programação dinâmica é uma técnica algorítmica para resolução de problemas que resolve exatamente um problema. E qual é essa técnica? É uma que a gente tem que pensar recursivamente na solução do problema, estabelecer, né, qual é a recursão dele, qual é o critério geral e o caso de parada, seria uma relação de recorrência. Enfim, eu tenho que pensar recursivamente e resolver iterativamente. E resolvo lá na forma de loops,
porque, enfim, muitos problemas na maratona de programação, a gente sabe dar a solução certa. Não é difícil dar a solução certa. O problema é que tem alguns problemas que não basta dar a solução certa. São os tais problemas NP difíceis em computação. É aqueles que, ok, eu resolvo rápido para... tenho 5 elementos de entrada, eu resolvo rápido para 5, para 6, 7, 8, 10. Sem chance. Então, na maratona, tem um limite de tempo, justamente para induzir com que a equipe, com que o maratonista não resolva de qualquer jeito, resolva de uma maneira eficiente, porque se a instância for grande, se a entrada for grande, aquela maneira lá, trivial, dá a solução certa, mas não dá rápido. E a gente sabe, para os que ainda não sabem, cenas das próximas disciplinas, por exemplo, em projeto e análise de algoritmos, vocês vão ver isso, que tem problemas, os problemas interessantes para a gente de computação, né? Uma das classes mais interessantes são aquelas classes que são de problemas complexos computacionalmente, ou seja, que eu tenho uma determinada quantidade de elementos na entrada, mas o número de possibilidades para resolver, o número de soluções é exponencial. Então eu tenho um aumento linear na entrada e um aumento exponencial na solução. E aí eu preciso de técnicas mais sofisticadas, programação dinâmica é uma das principais. Existem várias outras. Ok? Bom, e aí é o seguinte, como pensar pensando em programação dinâmica então? Ora, eu tenho 30 palitos, mas fica muito complicado pensar nos 30 de uma vez só. Então eu vou pensar nos casos mais simples possíveis. Né? 1, 2 e 3. Ora, as estratégias para cada jogada, não é poder retirar 1 ou 2 ou 3 palitos? Então vou pegar o caso mais simples, assumindo que eu esteja lá no final do jogo. Eu ganho se tiver 1, 2 ou 3 palitos na mesa. Porque se sobrar 1 e for minha vez de jogar, eu tiro 1. Se tiver 2 e for minha vez, eu tiro os 2. Se tiver 3 e for minha vez, eu vou tirar os 3. Então, ganho se o meu oponente deixar no final 1, 2 ou 3 palitos, ok? Bom, mas enfim, aumentando um pouquinho. Se for minha vez de jogar e eu tiver 4 palitos, eu estou assumindo que o outro é esperto, né? Que o outro, enfim, sabe jogar muito bem. Então, se tiver 4 palitos, só volta, né? Para me comprar. Se tiver 4 palitos, perdi. Por quê? Porque se eu tirar um palito, sobra quanto? 3, o cara tira os 3. Se eu tirar 2 palitos, sobra um quanto? 2, o cara tira os 2. Se eu tirar 3 palitos, sobra um quanto? 1, o cara vai tirar 1. Estou assumindo que o cara joga bem, é um jogador perfeito. E que eu também sou. Eu quero uma estratégia vencedora, não para ganhar de quem não sabe jogar. Eu quero uma estratégia vencedora para ganhar, mesmo o outro jogando da melhor forma possível. Em alguns jogos dá para fazer isso, esse é um deles. Tem vários outros. Bom, aumentando. Bom, mas se restarem na mesa 5, 6 ou 7, eu ganho, usando a mesma estratégia. Porque se eu tirar... eu vou induzir a chegar nessa situação aqui. Se tiver 5, eu tiro 1, se tiver 6, eu tiro 2, se tiver 7, eu tiro 3. Ele vai sair, o outro jogador vai chegar numa situação de 4 e vai perder. Bom, e aí eu continuo, né? Eu vou perder se forem 8 palitos, continuo. E aí eu vou verificando um comportamento aqui. Eu vou analisando o meu problema e verificando um comportamento para acontecer a perda, né? Para acontecer a minha derrota ou a minha vitória. E aí a gente chega à conclusão de que perde-se se houver 4 vezes K, um número par, né? 4, múltiplo de 4, palitos na mesa na hora do jogador jogar. Eu não posso deixar isso acontecer. Porque senão eu vou perder e eu quero ganhar. Como se tem 30 palitos no início, o maior múltiplo de 4 é 28. Então, começou o jogo. O primeiro a jogar tem como estratégia vencedora retirar 2 palitos da mesa na primeira jogada. Se
se eu for o primeiro a jogar, eu vou logo tirar 2. Lembrem que os 2 jogam bem. Eles são jogadores perfeitos. Mas não tem chance. O outro já perdeu. Ok? Então, claro, né? Antes de eu jogar, eu vou estudar o jogo, aplicar programação dinâmica. Vou fazer um algoritmozinho para qualquer número de palitos, para qualquer tipo de estratégia de retirada de palitos. Estou feita. Se tiver um campeonato de jogo de mim, ou jogo de palito, eu tenho lá, enfim, se me der um tempinho para poder acessar o computador, eu vou passar por uma brilhante. Só porque brilhantemente eu perdi tempo antes para poder aplicar isso. E não porque naquela hora, ali, eu tive aquele insight de guardar tudo na cabeça e aplicar, porque também pode acontecer, mas a gente poderia usar o que a gente aprende no curso de computação. Tá? Bom, e com teoria dos jogos, né? Bom, então terminando a estratégia usando o PB, em um número restante de palitos, eu tenho uma função, né, de N que vai assumir o valor 1 se a gente conseguir forçar uma vitória no jogo, 0 caso contrário. A cada estado ou estágio do jogo, a gente pode tomar uma dessas 3 decisões, né? Retirar 1, 2 ou 3 palitos. Bom, então só para gerar curiosidade, relação de recorrência é uma relação matemática que expressa uma recursividade. A gente pensa recursivamente. Vocês já viram algoritmos recursivos? Quem é da área, a maioria acredito que sim. Mas aí a gente, no geral, foge quando fala relação de recorrência matemática. É só uma maneira de a gente formalizar o nosso pensamento. Nesse caso, um pensamento recursivo. Né? Então, nós montamos juntos, eu falei aqui para vocês como seria esse pensamento recursivo desse jogo simples de jogo de palito. Tá? Então, enfim, a função para os valores 1, 2 e 3 é 1, porque eu tenho uma estratégia vencedora, né, ganho nesse caso, para Fn-1, Fn-2, Fn-3 vai ser 0 e 0 para qualquer outro valor. De forma equivalente a isso aqui, 1 menos o mínimo de um desses 3, Fn-1, Fn-2 e Fn-3. O menor desses valores, 1 menos o melhor desses. Depois peguem quem tiver curiosidade e verifiquem. Pode passar. Tá? Que aí seria essa estratégia aqui. Então, eu vou elaborar meu algoritmo de programação dinâmica implementando isso aqui. Eu posso fazer um algoritmo recursivo para isso, mas a gente sabe que recursão é uma maneira muito natural, muito didática da gente estruturar a nossa estratégia de solução, pensar a solução de um problema. Mas muitas vezes o algoritmo recursivo ele gasta muito recurso, né, computacional, teórica, de maneira falando tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Então, uma maneira da gente minimizar esses recursos usados em recursão é usar programação dinâmica, tá? Que é aquela história de pensar recursivamente e implementar isso iterativamente usando uma estrutura de dados adequada, uma tabela, em que eu vou começando dos menores valores. Quando eu quiser gerar uma solução para um caso maior, eu vou pegar para os casos anteriores na tabela. E assim, gero o próximo, guardo na tabela. Vou gerar o próximo, pego o anterior, gero o próximo, guardo na tabela e assim até eu encontrar a solução para 30 palitos, por exemplo. Ok. Tá? Então, na tabela, N posições, uma para cada valor da função, e os casos básicos preenchidos com o valor 1. Então, tá aqui. Eu sei que eu tenho uma estratégia vencedora aqui, retirando 2 palitos. Aqui é perdedora, não adianta, ele pode tirar 1, 2 ou 3, o outro é esperto, o outro vai ganhar. Tá? E assim por diante. Ok? E aí, enfim, a versão 2 eu vou passar. Foram consumidos alguns minutos meus no início, mas tudo bem, vocês estão perdoados. E a gente pode brincar e estipular o nosso jogo com qualquer quantidade, qualquer tipo de estratégia de retirada. Tá? Bom, mas características importantes a serem exploradas é a quantidade e o perfil de cada jogador, sempre com um mínimo de 2
2 jogadores, né, para ter um jogo. Jogo de 1 a gente não considera a teoria dos jogos. Tem algumas considerações a ser feitas, mas no geral aceito isso. A estratégia pode ser simples, mista, etc. Os tipos de jogos, vários tipos, simétricos, assimétricos, soma zero, soma diferente de zero, sequencial, simultâneo, informação completa ou incompleta, a priori, jogos finitos ou infinitos, jogos combinatórios diversos, e aí entra, né, o mundo de teoria dos grafos, que é outro tópico que eu gosto muito. Mas enfim. Foi mesmo para deixar aí os conceitos gerais de teoria dos jogos. É realmente fascinante. E claro, tem um olhar de economia, de ciências sociais, que a gente não precisa aplicar nada de matemática e computação no princípio, é o olhar deles para a teoria dos jogos, mas com certeza o nosso olhar matemático e computacional é muito rico nesse processo, como vocês viram, e a gente pode rever os problemas tradicionalmente resolvidos de outra forma aplicando a teoria dos jogos. Sem contar que nessas situações de cooperação, conflito, competição, a teoria dos jogos traz todo um arcabouço teórico para você analisar melhor, estabelecer condições e buscar um equilíbrio para o sistema. É isso. Ok, todo mundo sai sabendo que é a teoria dos jogos, né? E lembrem, videogames também vai usar a teoria dos jogos. Mas em termos de teoria dos jogos, é uma teoria que, enfim, envolve jogos diversos, não só os que a gente pensa, primeiramente, quando se fala em jogo computacional, ou teoricamente falando. Ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima.